Bem-vindos a todos ao site alahadiaria.com.br. Vamos dar início ao Seif Yud, do Siman Nun Rei. Im Naar Ehad Nolad Bechaftet Ladar Rishon Mishana Meuberet. Se um jovem, ele nasceu no dia 29 do mês do Adar Rishon, de um ano que tem dois Adarim, Adar Aleph e Adar Beit. Ele nasceu no dia 29 do primeiro Adar. E esse outro jovem, Venar Ehad Nolad Be'adar Sheni Behad Bo. O outro jovem, ele nasceu no Adar Beit, no dia 1º. Então, nós temos aqui duas situações. Um rapaz, ele nasceu no dia 29 da Adar Aleph, e o outro rapaz nasceu no dia 1º do Adar Beit. Olha que interessante. O Shnat Yud Gimel Eina Meuberet. E o ano que eles fazem 13 anos não é um ano que tem dois Adar. É um ano de um Adar só. אותו שנולד בכ"ט לאדר ראשון צריך להמתין עד כ"ט לאדר בשנת י"ג להיות בן י"ג שנה. Aquele que nasceu no dia 29 do Adar Rishon, ele vai fazer aniversário de 13 anos no dia 29 do Adar daquele ano, porque aquele ano só tem um Adar. Muito bom. ואותו שנולד אחריו באחד לאדר השני יהיה בן י"ג שנה, כיוון שהגיע אחד באדר של שנת י"ג. E aquele que nasceu no dia 1º do Adar Beit, naquele ano, já que não tem Adar Beit, ele vai fazer aniversário no dia 1º do Adar. Interessante, ele é mais novo do que o primeiro, que nasceu no dia 29 do Adar Rishon, mas ele vai fazer 13 anos antes daquele que nasceu no dia 29. Então é uma situação interessante. Vamos ver o que o Remá fala sobre isso aqui. Remá Hagá. O Mishenolad Badar Venasser Bar Mitzvah Bishnata Ibur Eino Nasser Bar Mitzvah Ad Adar Sheni. Agora uma situação inversa. Ele nasceu no ano em que só tem um Adar. Só que o ano de Bar Mitzvah dele, o ano que ele faz 13 anos, é um ano que tem Adar 1 e Adar 2. Adar Aleph e Adar Beit. Ele fará o Bar Mitzvah dele sempre no Adar Beit, no Adar Sheni. Muito bom. Vamos ver o comentário do Mishnah Brura. Seif Katan Mem Gimel. Eina Meuberet, ou seja, eles vão fazer agora no aniversário de 13 anos, no ano que não tem dois Adar. Aval, im bishnat yud gimel gam ken beibur, az bevadai haynu omrim anolad barishon e bar mitzvah badar rishon, ve'ashni badar sheni. Agora, lógico, se o bar mitzvah, o ano do bar mitzvah desses dois meninos, é no ano em que também tem Adar 1 e Adar 2, então aquele que nasceu no dia 29 do Adar Rishon fará aniversário no dia 29 do Adar Rishon. E aquele que nasceu no dia 1º do Adar Sheni fará aniversário no ano de Adar Sheni. Seif Katan Mem Dalet. Ad Kaftet Laadar. O que quer dizer isso? Que esse que nasceu no dia 29 de Adar Rishon, ele quando for fazer o Bar Mitzvah dele, ele vai ter que esperar para fazer o aniversário dele no dia 29 do Adar. O que quer dizer isso aqui? Fala o Mishnah Brura. Demal de teima sheichashev Adar Rishon shenolad bo bimkom Shvat vekeivan sheyagia kaftet bishvat bishnat yud nascer bar mitzvah. O que eu poderia pensar? Eu poderia pensar que já que esse rapaz nasceu no dia 29 do Adar 1, então no ano do bar mitzvah dele só tem um Adar. Então vamos dizer que ele vai fazer um mês antes. Seria como se Adar fosse Adar Sheni, e o ano anterior ao Adar Sheni fosse o mês de Shvat, que é o mês anterior. Então a gente poderia pensar que ele já que ele nasceu no Adar 1, e o Adar 1 nesse ano de 13 anos, no ano que ele faz Bar Mitzvah, é o mês de Shvat, então a gente diria que ele faria aniversário no mês de Shvat, no dia 29. Fala Mishnah Brura, Kamash Malan, Delo Abrinan Ken. Então, por isso a gente aprendeu esse caso no Shulchan Aruch. Aprendemos daqui que não é assim, e que ele vai fazer no dia 29 do próprio Adar. Não tem isso de fazer ele no dia 29 de Shvat. Eino Naaseh, Seif Katan Mem Hei, Afal Gab de Kvar Katava Mechaber, no Saif Tet, de Chodesh Haivu Bichlal, Mikol Makom Havamina Dafka Benolad Bechodesh Acher, Kigon Berosh Chodesh Nisan, Ushnat Yud Gimel Beret, Ein Naaseh B'Mitzvah Ad Rosh Chodesh Nisan, Avanolad Berosh Chodesh Adar, Havamina de Naaseh B'Mitzvah Berosh Chodesh Adar Rishon, Kamash Malan de Adar Rishon Lo Nikra Adar. Ela Chodesh Aibur Mikre. Então o Mishnah Brura fala aqui uma situação que mesmo que a gente já escreveu, o Mechaber escreveu isso no Seif Tet,
que o Rodesh Aibur, ele é a regra. O que quer dizer isso aqui? Olha só que interessante. A gente vai incluir o Rodesh Aibur, ou seja, o Adar Sheni, ele entra aqui como mês. Olha que interessante. A gente poderia pensar que só quem nasce no outro mês, Benolad Bechodesh Acher, Kegon Berosh Chodesh Nissan, vamos supor que alguém que nasceu no Rosh Chodesh Nissan. E aí chegou o ano do Bar Mitzvah. E o ano do Bar Mitzvah desse menino tem 2 Adar. Adar 1 e Adar 2. Em nascer Bar Mitzvah, Rosh Chodesh Nissan. Eu ia achar que esse rapaz só vai fazer agora o Bar Mitzvah dele em Rosh Chodesh Nissan, que é quando ele nasceu. Aval, Nolad, Berosh Chodesh Adar. Havamina de nascer Bar Mitzvah, Berosh Chodesh Adar Ishon. E assim também alguém que nasce no mês de Rosh Chodesh Adar, a gente achar que ele vai fazer Bar Mitzvah só no Adar Ishon. Kamash Malan, de Adar Ishon lo Nikra Adar. Então a gente veio aprender aqui, fala o Mishnah Berurah, que o Adar Ishon não é considerado como mês de Adar, e só no Adar Sheni. Ou seja, só vai ser considerado o Adar Sheni. Ele é o Rodesh Aibur. Isso que a gente falou no início, que o mês que foi acrescido, esse mês ele conta. Ele é Rodesh Aibur Mikrei. Sharei en korim et Megillah Badar Ishon. Tanto é que a leitura da Megillah, ela não é feita no Adar Ishon. Vadan Bainan Yudgim Eshanish Lemim. E esse rapaz precisa ter um Bar Mitzvah 13 anos completos. Então ele vai fazer sempre o Bar Mitzvah no Adar Sheni. Mishnah Be'om Rishon Berosh Chodesh Kislev. Uma outra situação. Alguém nasceu no dia 1º do mês de Kislev. Ve'ayu Shnei Yamim Rosh Chodesh. E nesse mês de Kislev foram 2 dias de Rosh Chodesh. O Bishnat Yudgim Ela Yacheshvan Haser Ve'Kislev Ela Yom Echad Rosh Chodesh. E aí aconteceu que no ano que ele faz Bar Mitzvah, o mês de Kislev só tem um dia de Rosh Chodesh. Aconteceu que o ano anterior era um ano de 2 e Kislev ficou com um ano de 1 dia de Rosh Chodesh. Ele nasceu num ano em que tinha 2 dias de Rosh Chodesh. 2 dias. Ele nasceu no dia 1º, no Rosh Chodesh Aleph, no primeiro dia de Rosh Chodesh. Só que aconteceu, no ano do Bar Mitzvah dele só tem um Rosh Chodesh. Afal Piken, ele não nasceu Bar Mitzvah, Ad Rosh Chodesh Kislev. Então, vamos dizer que ele vai fazer o Bar Mitzvah no próprio Rosh Chodesh de Kislev, mesmo que não tem 2 dias de Rosh Chodesh naquele mês. O Mishnah de Rosh Chodesh Kislev, Eloi Arak Yom Echad Rosh Chodesh. E agora a situação inversa. Ele nasceu no ano em que só tinha 1 dia de Rosh Chodesh. O Bishnat e o Gimel Shnei Yamim Rosh Chodesh. E aí agora quando ele faz Bar Mitzvah, tem 2 dias de Rosh Chodesh. Em qual que ele faz? No Rosh Chodesh Aleph ou no Rosh Chodesh Beit? Nascer Bar Mitzvah Yom Rishon de Rosh Chodesh. Ele vai fazer no primeiro dia do Rosh Chodesh, quiser aí, cara. Muito bom. Até aqui a gente terminou o Seif Yud. Vamos dar início ao Seif Yud Aleph. Avarian Shavar al Gezerat Atzibur ou Shavar Averá im nonidur nimnelim nelasará. Uma pessoa que transgride as mitzvot e ele transgrediu algum decreto feito para o público fazer, ou se ele fez uma verá, se não excomungaram ele, não fizeram um herem dele, ele ainda conta para minyan de Asará. Vamos ver o que o Mishnah Berurah fala sobre essa lahá. Fala Mishnah Berurah no Seif Katan Memvav, ou Shavar Averá, Katav Primegadim, Dafka Verá Shavar Leteavon. Aval Yachis, Afilo Bedevar Echad, ou Shomumah Lavodat Giulim, ou Lechalel Shabbat Befarecia, Dinok Yakum Veno Mitztaref. Ou seja, isso que a gente conta ele com minyan, esse transgressor. Se ele fez uma verá, que ele, sei lá, ele teve um Yetzirah muito forte, ele estava com vontade, não conseguiu aguentar, ele acabou fazendo um pecado. Agora, uma pessoa que faz para deixar Hashem nervoso, para ir contra, ele tem uma ideologia de ir contra Deus, contra a Torá e Mitzvot, mesmo que ele fez uma verá só, ou se ele é também uma pessoa que constantemente faz avodah zará, faz idolatria, outro tipo de averá, ou mechadel Shabbat em público, ele é considerado um akum, considerado um goi, e ele não cumpre com as mitzvot. Ele não completa a minyan. Lonidur, agora se não excomungaram ele, a fila verá shahayav alev mitah, mesmo que ele praticou uma verá, que ele é hayav mitah, que ele seria passível de pena de morte, ele é contado com minyan, se ainda não fizeram a excomungação dele ou o herem dele. Tá? Veatam é o motivo por que ele ainda é contado como minyan, mesmo que seria uma verá que ele faz hayav mitah. Dirtiv Ba'achan, com relação a Achan, Hatá Israel. Achan foi uma das pessoas na época de Yoshua, quando ele entrou na terra de Israel, e ele foi conquistar a cidade de Yericó, a cidade de Ai. Tinha uma ordem explícita para não
usufruir e não pegar nada das cidades que seriam conquistadas, nenhum dos esposos das cidades, e Achan foi uma pessoa que ele acabou transgredindo isso daqui, ele acabou pegando um objeto das cidades que não deveria pegar, no final a Israel sofreu com isso aqui, e sobre Achan, sobre esse homem, está escrito Hatá Israel, que mesmo que ele transgrediu um decreto, ele ainda foi considerado como um Israel. Afapi Shechatá Israel, Hu o Bigdushatei Kai. Mesmo que ele fez uma transgressão, ele ainda se manteve na sua santidade. Para completar com o minyan. Vekat Anikra Karaim, e aqueles que são considerados Karaim, Eina Mitzarfim La Asara. Ou seja, quem são esses Karaim? She Eina Modim Betorah Shebelpe. São aqueles que não acreditam, que não concordam com a Torá oral. Vechol mi sheu kofer batorah shebelpe ein mitzaref lechol davar shebikdusha. Todo aquele que ele não acredita na Torá shebelpe, na Torá oral, ele não completa minyan, e para nada de que a gente precisa fazer como na Krishá, Barihu e Kaddish, isso aqui ele não vai considerado como minyan. Muito bom. Até aqui o Seif Yud Aleph. Vamos no Seif Yud Beit, no Shulchan Aruch. Menudê, uma pessoa que ela foi excomungada, ela sofreu um herem. Ele não pode completar nada que precise de 10 pessoas para que possa ser feito a sua tefilá, ou a leitura de alguma coisa que precisa de 10 pessoas. Aval, mutalet palebeta knesset sheusha, mas ele é permitido ele rezar na sinagoga onde ele está. Ela imken peshul yachmil ala beka, a não ser que foi claramente colocado que ele não pode entrar nesse Beit HaKnesset, e aí ele realmente não vai poder entrar nesse Beit HaKnesset. Sobre o Seif Yud Beit, não temos um comentário do Mishnah Brurah. Vamos ver agora o último Seif de hoje, o Seif Yud Gimel. Sarich Sheyu Kol Asara Bemakom Ehad Ushliach Tzibur Imahim. A gente vai começar agora uma série de halachot sobre como a gente considera esse minyan num recinto, em 2 recintos, se dá para ver um ou outro, como que a gente faz para entender aonde está esse minyan e como ele é considerado um minyan só. É necessário que todas as 10 pessoas desse minyan estejam num lugar só, num recinto só. O Shliach Tzibur Imahem e o Hazan tem que estar junto com eles. Alguém que está no lugar onde fica a porta, mas ele está para o lado de fora. Ou seja, ele vai explicar aqui, dizer, eu estou na porta e para fora. Caso eu feche a porta, e ele vai estar considerado do lado de fora, ele é como se ele estivesse fora. Mesmo que ele está embaixo do umbral, mas se quando eu fechar a porta ele ficou do lado de fora, mas eu estou embaixo do umbral, não interessa. Ele é considerado como se ele estivesse do lado de fora e não está dentro do minyan. Vamos ver agora o comentário do Mishnah Brurah, no Seif Katan Memhet. Kola Asara, falamos que todos os 10 precisam estar no mesmo recinto. Vafilo im einan roim elo et elo, keivan shem bebait echad. Mesmo que um não está vendo o outro, já que eles estão na mesma casa, é considerado que eles estão juntos. Aval, im iktzatan becheder zeh, ou miktzatan becheder acher, mas se parte do minyan está num quarto, e a outra parte do minyan está em outro quarto, einan mitzarfim, afal pi shepetah patur benhem. Eles não completam o minyan, mesmo que tenha uma abertura entre esses quartos. Mishum de ein sham pitza, ve'apetah gufa kemehitzah hashuvah, ve'havelei shnei batim. Ou seja, a própria porta, ela na verdade ela é considerada uma mehitzah, ela é considerada uma separação, uma divisória, e é considerado que eles são 2 casas. Vafilos keshen delet benehem, mesmo que não tenha uma porta, kol shehem b'shnei reshuyot, se é considerado 2 propriedades, mesmo que não tenha uma porta entre elas, ve'en roim zeh et zeh, ein mitzarfim, e não dá para ver um ao outro, então eles não completam o minyan. Quer dizer, você tem 2 propriedades, mesmo que ali não tenha uma porta entre elas, mesmo que seja aberto de uma propriedade para outra, se não dá para um ver o outro, não completa o minyan. Um não completa com o outro. Ve'esh machmirim afilu beruim. Tem gente que fala que tem que ser rigoroso, mesmo que dá para ver, nesse caso, não vai completar, não vai se juntar ao minyan. Seif katan memtet. Errado. Ou seja, numa situação que a gente leu no Shulchan Aruch, que o Shaliach Tzibur,
e o grupo de 10 pessoas precisam estar no mesmo recinto. Fala o Mishnah Berurah. Aí o Tisha B'Bayit Ve'Had B'Sukkah. Vamos supor que tinha 9 pessoas dentro da casa e uma pessoa dentro da Sukkah. Yesh Omrim, no caso em que a casa e a Sukkah estão uma do lado da outra. Yesh Omrim de Mitztarev Ve'Yesh Holkim. Tem gente que fala que junta, tem gente que rolek, tem gente que discute. Que Sheesh Tisha B'Makom Echad Ve'Ehad Ahar Avilod Shepursim Letziniut Mitzarfim. Se tem 9 num recinto e uma pessoa ele está atrás de uma cortina que se fecha por causa de um tipo de recato, tá? Por causa de tzniut, ainda assim é considerado, já que é só uma cortina simples, considera-se que os 10 estão no mesmo recinto. Porém, vedafka em peshut tzniut be'almas, que é uma cortina só para tzniut, só para alguém que costuma se trocar do outro lado, e aí se fecha uma cortina, val, ikatfilin, o sefer Torah, o pershu sadin, que erre dele reve mitzal e shamesh mitato, agora, se é um caso que tem um Sefer Torah e tem um tefilin ali, alguma coisa de Kedushá, e eu coloquei uma cortina para eu poder ter a minha intimidade, eu ter uma intimidade com a minha esposa, e eu coloquei realmente uma cortina para ser uma divisória, então nesse caso, essa cortina é uma cortina Hashuvá, é uma separação importante, considerável, então não vai mais conseguir completar o minyan. Se tem 9 aqui e uma pessoa atrás dessa cortina, ela já não é mais considerada que junta o recinto. O primeiro Gadim Mitzadeh de Bechol Gavne Mitzarev. O primeiro Gadim ele traz aqui, ele coloca a situação de que em qualquer caso, Mitzarev, quando é uma cortina, a gente considera que todos estão no mesmo recinto. Seif Katan Nun. A gente falou de uma pessoa que ele está embaixo do umbral da porta. Falamos que se a gente fechar a porta e ele estiver, mesmo que ele está embaixo do umbral, ele estiver do lado de fora da porta, é considerado que ele não completa o minyan. Safá Pnimit, Rotzelomar. Demimkom Sigirata Delet Hevei Kelahutz. O lugar onde se costuma fechar a porta é considerado fora do recinto. Af sheachshav haya petach patur, mesmo que a porta esteja aberta. V'yayin b'magen Avraham shekatav sheyesh cholkim al zeh, umachriach kemotam demakom zeh hevei kelifnim. O Magen Avraham ele escreve que tem gente que discute sobre essa ideia de que é considerado fora, alguém que está embaixo da porta, mesmo com a porta aberta, e ele traz que é considerado que ele está dentro do recinto. V'yayin besefer even haozer שפסק גם כן כפשטות דאיכא דמיעוט עומדים תוך המקום הזה מצטרפים לעשרה. Ele traz aqui, em nome desse livro Even HaOzer, que se a minoria do minyan está nesse local, onde está a porta, é considerado que eles completam o minyan. Não é pior, esse caso não é pior num caso de que tem um grupo num recinto menor e outro grupo num recinto maior, que é considerado que eles estão no mesmo recinto. Aqui eles estão embaixo da porta, então vamos considerar também. A Mevoar Besaif Tetzan, que vem mashma Beur Agra. E assim também se parece no Beur Agra. Seif Katan Nun Aleph, é o último Seif Katan que a gente vai ler hoje. Shel Ovi Adelet, a gente falou que ele está embaixo do umbral da porta. Ayen Beyad Efraim Shekatav, de Behalal Apetach Levad Mimkom Adelet, כגון איכה שהדלת קבוע לחוץ, במקום הדלת לפנים יש עוד חלל בתוכו והפתח, לכולי מהווה כלפנים. Então, ele está embaixo do umbral da porta, e se eu fechar a porta ainda sobrou um pouco do espaço, mas ele está agora do lado de dentro, mesmo que ele está embaixo do umbral, ele é considerado que ele está dentro do recinto. ויש לסמוך על זה דאב פרי מגדים משמע דדעתו דרבן ירוחם סובר גם בזה דהווה כלחוץ. A gente que escreve o Pri Megadim em nome do Rabbeinu Yerucham, que é considerado que ele está do lado de fora, pelo fato de ele estar embaixo do umbral da porta. Al Kopanim, Alo Belavach, Arbe Holkim al Rabbeinu Yerucham. De qualquer maneira, muita gente discute com essa ideia. E isso aqui deve ser avaliado no Beur Alachá. Logicamente, o ideal não é ficar embaixo do umbral da porta, e sim a pessoa dar pelo menos 2 metros, 4 amot de distância da porta, para que ela esteja bem junto com o minyan e não tenha nenhuma dúvida.